Inteligência artificial. Sabe, é só ouvir essas duas palavras que a gente já pensa em futuros incríveis ou em distopias assustadoras. As manchetes gritam, prometendo curar doenças e, ao mesmo tempo, ameaçando acabar com empregos. Mas e se a discussão mais importante não for sobre o futuro, e sim sobre os algoritmos que já estão moldando a nossa vida hoje? Nesta análise, a gente vai mergulhar além do hype para entender qual é a verdadeira questão ética por trás da IA. Pois é. A conversa pública sobre IA parece que vive sempre nesses dois polos, né? De um lado, essa visão quase religiosa de que a IA vai ser a solução para tudo, vai nos livrar de todo o trabalho. Do outro, aquele pânico, a distopia com robôs super inteligentes dominando o mundo. São narrativas fortes, que chamam a atenção, que vendem notícia. Só que olha só, a verdadeira história, o debate que importa de verdade, não está nesses futuros de cinema. Ele está acontecendo agora, sabe? Nos detalhes, no funcionamento silencioso da tecnologia que a gente já usa todos os dias. E são esses detalhes que têm o maior poder de impacto. E é isso que nos traz para o coração do problema. Com tanta coisa sendo dita, a gente precisa primeiro entender. Afinal, qual é o verdadeiro dilema ético que a inteligência artificial nos apresenta hoje, agora mesmo? A primeira coisa é esquecer aquela ideia de bem contra o mal, de robô bonzinho contra o robô malvado. É muito mais sutil. É mais como uma teia toda interligada, cheia de desafios. A gente precisa colocar numa balança o potencial gigantesco da IA e do outro lado os riscos bem reais, bem concretos que ela pode criar ou, pior ainda, amplificar na sociedade. Então, aqui está o pulo do gato. O debate não é sobre um futuro distante de ficção científica. É sobre os algoritmos que já estão rodando neste exato momento e que influenciam quem consegue o emprego, quem recebe o empréstimo, quem é visto como um risco. É sobre o hoje. E para a gente conseguir entender essa teia complexa, não dá para olhar para tudo de uma vez. O melhor caminho é quebrar o problema nas suas partes fundamentais. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares que sustentam praticamente toda a discussão ética sobre IA. Quase tudo que se fala de importante sobre ética e IA gira em torno desses 3 pontos aqui. Primeiro, justiça, que tem tudo a ver com o preconceito dos algoritmos. Segundo, responsabilidade, que é basicamente a pergunta de quem é a culpa quando algo dá errado. E terceiro, a transparência, que é o nosso direito de entender como uma máquina toma uma decisão. O primeiro pilar, o de justiça e viés, levanta uma questão fundamental. Pensa comigo. Se a gente treina uma IA com dados do mundo real, e a gente sabe que o nosso mundo tem preconceitos históricos, o que acontece? A IA aprende esses preconceitos. O desafio, então, é como a gente impede que a tecnologia não só repita, mas amplifique essa injustiça numa escala gigantesca. Depois vem a responsabilidade. Imagina a cena. Um carro autônomo causa um acidente. Ou um diagnóstico médico feito por uma IA sai errado e prejudica alguém. De quem é a culpa? Do programador que escreveu o código? Da empresa que vendeu o sistema? De quem usou? A verdade é que hoje essa é uma área cinzenta, perigosamente sem definição. E por fim, a transparência. Muitos dos algoritmos mais avançados funcionam como uma caixa preta. A gente faz uma pergunta, ele dá uma resposta. Mas como ele chegou lá é um mistério. A questão é, dá pra gente basear decisões que mudam vidas em uma lógica que ninguém consegue explicar? E para não restar nenhuma dúvida, isso aqui não é um debate teórico, um papo acadêmico. Esses 3 pilares têm consequências muito diretas, muito reais, em áreas que definem a vida de todo mundo. Por exemplo, nas decisões de contratação. Hoje em dia, já existem algoritmos que filtram milhões de currículos. Um preconceito sutil, invisível, ali no meio do código, pode simplesmente eliminar sistematicamente pessoas superqualificadas. A carreira de alguém pode ser barrada antes mesmo que um ser humano veja o nome dela. Ou então, na análise de crédito. A decisão de aprovar o financiamento da casa própria ou o empréstimo para abrir um negócio pode ser tomada por um desses sistemas caixa preta. O futuro financeiro de uma família inteira pode ser decidido por uma lógica que ninguém consegue entender, muito menos contestar. É bem sério. E também no policiamento preditivo. Alguns sistemas tentam prever onde os crimes têm mais chance de acontecer. Só que se eles usam dados históricos que já são enviesados, eles podem acabar reforçando estereótipos, levando a uma vigilância exagerada em certas comunidades. Isso cria um ciclo vicioso de desconfiança e criminalização. E talvez no campo mais crítico de todos, nos sistemas de saúde. Pensa num algoritmo que ajuda num diagnóstico ou que decide quem tem prioridade para receber um órgão num transplante. O peso de uma decisão dessas é imenso. Um erro ou um viés aqui não é só um inconveniente, pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Então,
diante de desafios tão concretos, o que a gente faz? Como é que a gente sai desse ciclo de muito alarde e muito medo para ter uma conversa que de fato nos leve a algum lugar? Bom, o caminho é construir um diálogo bem informado. E talvez a ideia mais forte para a gente ter em mente seja essa da citação. A tecnologia nunca é neutra. A inteligência artificial funciona como um grande espelho da nossa sociedade. Ela reflete, ela automatiza e muitas vezes ela aumenta a escala dos preconceitos e das injustiças que a gente já tem. Por isso, a meta precisa ser clara. A gente precisa de uma discussão com os pés no chão, baseada em fatos, sem cair no pânico, mas também sem euforia cega. É preciso analisar com muito rigor qual é o impacto real da inteligência artificial no nosso mundo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta que não é sobre tecnologia, mas sobre nós. Como sociedade, será que estamos realmente prontos para ter essa conversa? Essa conversa que é complexa, que é honesta, mas que é absolutamente necessária sobre o futuro que a gente já está construindo? A questão fica no ar.